aqui, acompanha comigo, chamado narrador. Narrador. Quando ativado, o narrador narra as posições textuais. Isso quer dizer que ele vai falar. Ele fala a posição indicada. Então tu imagina que tu posiciona o ponteiro do mouse sobre um ícone lá do Word e ele diz Microsoft Office Word. Tu posiciona sobre o botão iniciar e ele diz botão iniciar. Quer dizer, ele vai narrando, o Windows vai falando as posições indicadas pelo ponteiro do mouse ou pelo cursor de texto. Por isso que ele se chama narrador. Narra as diversas posições textuais indicadas pelo Windows, ou posições indicadas pelo ponteiro do mouse, ou posições indicadas pelo próprio cursor de texto. Essa é a ideia que nós temos do recurso chamado narrador. Outro item, vou destacar para vocês aqui, o teclado virtual. Quando tu utiliza o teclado virtual, observa, ele vai mostrar um teclado na tela do teu computador. Acabou de aparecer aí o que nós chamamos de teclado virtual. Esse teclado pode ser usado ou com o ponteiro do mouse, então tu posiciona o ponteiro do mouse e vai clicando no teclado virtual, ou ele pode ser usado com telas touchscreen, porque de repente eu tenho uma tela touchscreen e aí eu posso clicar nessa tela touchscreen para fazer uso do meu teclado virtual. Então o teclado virtual acaba tendo utilização ou com o ponteiro do mouse, que tu aponta e clica no teclado virtual, ou usar com telas touchscreen. São duas hipóteses aí de uso do teclado virtual. Recurso bem interessante, uma coisa de se dizer do teclado virtual. É muito comum hoje em dia o teclado virtual estar vinculado também à segurança da informação. Por que isso? Porque existem alguns sites, como por exemplo sites de bancos, que para tu entrar os teus dados de identificação, o banco disponibiliza um teclado virtual para tu não digitar os teus dados no teclado físico, e sim nesse teclado ou no teclado virtual lá do site do banco. Porque existem programas chamados de programas espiões, spyware, que são dotados de um recurso que nós chamamos de keylogger, que anota tudo que tu digita no teclado físico em arquivos de texto. E aí esse mal intencionado que instalou o programa spyware, o programa espião, dotado de keylogger lá no teu computador, de vez em quando ele lê aquele arquivo de texto com tudo que tu digitou no teclado físico. Agora, se tu clicou no teclado virtual, o keylogger não pega. Então, por isso que alguns sites de bancos, principalmente sites de bancos, quando tu vai entrar as informações de identificação, o site fornece um teclado virtual para tu não digitar os teus dados no teclado físico, e sim no teclado virtual, que é mais seguro. Isso é uma dica importante. Se uma prova indicar que o recurso chamado teclado virtual é um recurso de acessibilidade, porque está aqui na central de facilidade de acesso, tá certo? Ele de fato é um recurso de acessibilidade, pois está na central de facilidade de acesso. Até aí, tranquilo. Só que ele também é considerado um recurso, observa aí o ponto importante, de segurança da informação. Então, se algumas provas afirmarem que o teclado virtual é um recurso de segurança da informação, isso está correto. Certo? Vamos para o próximo recurso. O próximo recurso que nós vamos estudar dentro da central de facilidade de acesso é o que nós chamamos de alto contraste. O alto contraste gera um alto contraste entre cores e fontes para facilitar a leitura para quem tem um certo tipo específico de dificuldade visual. Tu imagina alguém que tenha uma dificuldade visual que não enxerga muito a diferença entre alguns tons de cores, e que para essa pessoa o texto está numa cor muito parecido com a cor de fundo, que embora o texto sobreposto à cor de fundo pareça ser diferente para a maioria das pessoas, para essa pessoa que não consegue enxergar muito bem a diferença entre alguns tons de cores, para ela o texto parece ter a mesma cor de fundo, então ela não consegue ler o texto. A solução para isso é ativar o alto contraste. Eu quero te mostrar como é que vai ficar a tela do meu computador quando eu ativei o alto contraste. Observa, acabei de ativar o alto contraste e a tela fica assim. Percebe que
Os textos e as cores desses textos estão em alto contraste com o seu fundo, facilitando então a leitura para quem tem um certo tipo específico de dificuldade visual. Essa é a ideia do alto contraste, é sempre facilitar a leitura para quem tem um certo tipo específico de dificuldade visual que não consegue enxergar a diferença entre alguns tons de cores, né? Por isso aí é o alto contraste. Recurso bem interessante da Central de Facilidade de Acesso.